primeiramente, a minha primeira oportunidade de viajar pra fora do país, então ter Foi contato... sua primeira oportunidade, através da robótica. Isso, ter contato com pessoas de culturas diferentes, a gente aprendeu muita coisa, a gente viveu muita coisa. Hoje, o número de meninos e meninas dentro da robótica igualou 50%. Que a robótica é um lugar de construção pessoal. É um negócio que vai te desenvolver aquelas habilidades que não são técnicas, aquelas habilidades de comunicação, ou às vezes de pesquisar algo e não assim de saber alguma coisa. Então são coisas que são importantes, inclusive, para o mercado de trabalho hoje em dia, né? TV 98 apresenta Tem Futuro. Se tem escola SESI e Senai, tem futuro. Cheguei! E o Tem Futuro tá na área! O programa dessa semana está mais do que especial. A minha parceira Ana Bárbara foi lá em São João del Rei acompanhar uma equipe de robótica de responsa. Confere aí, é com você, Ana! É isso aí, Eric. O assunto de hoje é robótica e eu tô aqui no SESI São João del Rei com essa dupla que é fera no assunto. Gente, que prazer estar aqui com vocês hoje. Paulo, que é técnico da equipe Atombot, e o Ebert, que é ex-membro, né, da equipe. Pra gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse universo mesmo da robótica, o que é para as pessoas que não conhecem, né? A robótica, ela tem várias modalidades, né? Mas o que a gente participa é a FIRST, uma organização que surgiu lá em 97 com um senhorzinho que chamava Wood Flowers. Qual que era a ideia dele? Criar alguma coisa que inspirasse e levasse os jovens a ter algo que se identificavam, e principalmente aquelas pessoas que não se destacavam tanto em esportes físicos, então queria celebrar realmente o conhecimento. Qual que foi a ideia dele? Ele pegou um monte de peças e deu um desafio para os alunos e jogou lá, e claramente não tinha uma quantidade de peças suficiente para todo mundo, em diferentes grupos. Qual que era a intenção dele? Ele pensou que as pessoas iam competir por essas peças, mas foi justamente o contrário. As pessoas começaram a compartilhar e colaborar com essas peças. Então, a partir daí surgiu o que a gente chama de FIRST. Legal. Que é a modalidade FLL, é isso mesmo? Isso. O que a gente disputa é a modalidade First Lego League, né? Então, nós só trabalhamos com robôs feitos de Lego, tá? E essa competição é uma competição temática. A cada temporada, ela tem um tema diferente, né? E são justamente temas que fazem parte do nosso cotidiano, que envolve toda a sociedade, tá? Então, nessa temporada que se iniciou em agosto, o tema é como é que a gente vai compartilhar os nossos hobbies através das artes. Então, está envolvendo artes aí. Então, nós temos que desenvolver um projeto de inovação que não tem que ter vínculo nenhum com robótica, né? Temos que desenvolver um robô para realizar missões que têm vínculo com o tema, e o core values, que são os valores, que é o que o Ebert falou, né? Essa coisa do compartilhar, do trabalho em equipe, porque eu trabalho com crianças de diferentes idades, desde 11 anos de idade até 17, que é o caso do nosso amigo aqui do lado, entendeu? Então, ela sempre envolve um tema para poder fazer as crianças se desenvolverem nesse sentido. Então vai além do técnico, né? É uma parte humana também, né? De colaboração, ajuda. Sim, né? Inclusive legal. Tem um filme, né, num desses streaming, que fala exatamente isso, né? É um filme sobre a FIRST, né, que foi lançado, que fala que a robótica é muito mais do que robôs, né? São humanos aprendendo com robôs. Legal. Tá, mas primeiro, gente, como que surgiu a equipe de vocês? Acho que isso o Paulinho é fera no assunto, e ele pode contar um pouquinho mais porque a equipe surgiu com ele. Foi assim, em 2003, na verdade o Lego, né, a robótica chegou no SESI em 2011, né, para ensino fundamental 2 e médio. E em 2013 veio o convite, porque o SESI começou a organizar a competição. E aí em 2013 veio o convite, em agosto de 2013 veio o convite para a gente participar desse torneio. E foi quando a gente montou a equipe. O nome da equipe, ele surgiu por causa de um filme que chama Gigantes de Aço. E lá nesse filme tem um robô que chama Atom. E esse robô foi encontrado no meio do barro, numa sucata,
né? Então, a trajetória do robô, né? A forma com que ele foi conquistando até chegar a ser campeão mundial, eu acho que tinha tudo a ver com a gente, porque nós estávamos completamente sem noção, não sabia como é que funcionava. Então, o passo a passo até se tornar, né, o campeão mundial foi aí onde a gente teve essa ideia, se inspirou nesse filme e graças a Deus a gente conseguiu aí caminhar. O que a robótica representa na vida de vocês? Particularmente, mas acredito que o Paulinho compartilha da mesma ideia. Se pegasse um universo alternativo assim, onde eu não tivesse tido a robótica, eu com certeza, definitivamente, não seria a mesma pessoa, não teria as mesmas características. Enfim, eu acho que é algo que agrega demais. Inclusive, uma frase que é muito utilizada no meio da robótica é que não são pessoas, ou crianças, no caso, construindo robôs e projetos, mas o contrário. Então, robôs e projetos construindo pessoas, montando um futuro. Sim, a robótica, eu sou suspeito para falar. A robótica é tudo na minha vida. Né? A robótica é a minha paixão, é o que me deu uma vida diferente. A robótica transformou minha vida completamente. E eu acredito muito que ela está transformando a vida de várias outras pessoas. Né? O fato de você poder estudar, criar projetos que possam contribuir para a melhoria da nossa sociedade, né? Melhoria da vida de pessoas, acho que isso não tem como não transformar a sua vida. Então, a robótica é algo mágico, a robótica é algo lindo, a robótica é algo que pode e transforma a vida dos seres humanos. Faz da gente pessoas melhores. É nisso que eu acredito e é isso que eu tenho visto todo esse tempo que eu estou trabalhando. Então, eu quero continuar por muitos outros anos ainda transformando a minha vida e a vida desses jovens, que é muito importante. Paulo, me fala como que a robótica agrega no futuro desses jovens. Então, a robótica ela pode levar os jovens a vários caminhos diferentes, né? E ela pode dar essa oportunidade. Bem, em conhecimento técnico, né? É uma coisa que vai agregar muito, então elas vão conseguir ter conhecimento técnico, relação, né, que eles estabelecem relação não só entre eles, mas também entre equipes. Então eles têm um network muito grande, não só com pessoas do país, mas com pessoas de fora do país, né? Além da parte científica, né? Porque eu tenho ex-competidores que já saíram direto aqui, né, da Ato e entraram na universidade e já de cara no primeiro semestre conseguiram iniciação científica. Né? Tem vários exemplos disso. Então, ela abre portas. A robótica sempre vai abrir portas, tanto para os meninos quanto para as meninas, né? Então, e para você ter uma noção, hoje o número de meninos e meninas dentro da robótica igualou 50%. Em todos os torneios hoje você tem um número igual dos dois, né? Tanto de menino quanto meninas. Então, a robótica é para todo mundo, ela agrega muito na vida dessas crianças, além de dar um futuro, proporcionar um futuro bem bacana. E Herbert, qual que é a relação da robótica com a educação? Então, a robótica ela é multidisciplinar. Então, assim, quando eu entro na robótica, é claro que eu vou aperfeiçoar meu conhecimento com robôs, mas eu vou aperfeiçoar meu conhecimento na matemática, na química, na geografia, história. Então, todas essas áreas são aperfeiçoadas e fazem parte da robótica. Você pode pensar e perguntar, por exemplo, o que robótica tem a ver com, por exemplo, geografia? Aparentemente nada. Mas se você pegar, por exemplo, temas como da Nature's Theory, acho que em 2013, era um tema que falava sobre desastres naturais. Então você já consegue encaixar. Então cada tema vai acabar encaixando em uma disciplina da escola, por exemplo. Então é uma coisa que acaba agregando pro aluno e tornando o aluno cada vez mais competente. Até porque vocês têm que solucionar problemas da sociedade, né? E esses problemas da sociedade envolvem todas as matérias, né? Exatamente. Além das relações, respeito. Então a gente trabalha muito essa questão do respeito entre eles, respeito com as pessoas e por aí vai. E como é o dia a dia de vocês com a robótica? Bom, a robótica, ela é um hobby, como eu tinha dito anteriormente, e é uma rotina puxada, assim, o aluno ele tem que estar disposto a sacrificar bastante coisa para estar aqui na robótica, mas isso não pode ser feito de uma maneira forçada, vamos dizer assim, na minha opinião.
Acho que tem que ser um negócio que tem que vir por espontaneidade. A pessoa quer sacrificar coisas, quer sacrificar deixar de viver, por exemplo, sei lá, de ter tempo pra fazer uma tarefa de tarde, com calma pra pegar e fazer, às vezes ela à noite, por exemplo, com um pouco mais rápido, mas pra viver essa experiência, pra viver esse momento. Então, é uma relação de compromisso, mas de sacrifício também. E me fala um momento marcante que vocês já passaram aí nessa trajetória, né, da robótica. Tá, acho que talvez pra mim ter um momento mais marcante foi na minha primeira competição, no meu primeiro nacional, foi em 2019, quando a gente passou pelas avaliações e na época existia um esquema de reavaliação que dava pra você ter uma noção se a equipe foi bem ou mal, dependendo da quantidade de reavaliações que a equipe teria passado. A gente foi reavaliado em um quesito só de 3, e aí a gente ficou meio mal, a gente falou, galera, acho que não vai dar. A nossa esperança era que a gente passasse pro Internacional da Austrália, e a gente ficou bem, bem abalado com isso. Inclusive, a gente chorou bastante. Antes de terminar a competição, a gente já tava meio mal com isso. Expectativa baixa. Mas aí o que aconteceu foi que o Paulinho e na época, a técnica Enoi chamou a gente pra conversar em um canto. A gente discutiu bastante sobre isso e tal, etc. E falou assim, gente, vamos fazer a melhor avaliação que a gente puder nesse quesito. E, assim, na minha opinião, foi a melhor sala da minha vida. Melhor avaliação da minha vida, assim, não em termos necessariamente de apresentação, mas de sentimento. E depois a gente conseguiu a classificação que a gente tanto desejava para a Austrália. E eu queria aproveitar esse gancho e entender um pouco mais sobre as competições. Porque eu fui no regional esse ano e eu fiquei encantada com a energia, sabe? Com a galera unida, gritando e torcendo um pelo outro. Então eu queria entender um pouco sobre esse universo das competições, como que funciona, regional, passa para outra fase, até chegar no internacional igual vocês chegaram. Como que funciona? Então, como eu falei, né, a gente é avaliado em quatro quesitos, que é o projeto de inovação, design mecânico, core values, que são os valores da FLL, e a parte do desafio do robô, que é onde o público assiste, que é a mesa onde o robô vai andar, vai tentar realizar o máximo de missões possível. Bem, a gente tem no Brasil hoje, são 17 regionais, devido ao número de equipes que a gente tem, né, no país inteiro. Então, a gente disputa um torneio regional, no nosso caso aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né, a gente vai disputar o torneio regional. Lá no torneio, pelo número de equipes, né, você vai ter um número de vagas. Então, essa última regional foram 7 vagas que foram disponibilizadas para Minas Gerais. Os 7 melhores avançam, vão para a fase nacional. A fase nacional vai 100 equipes, são as 100 melhores equipes do país. E lá você vai disputar esse torneio nos mesmos moldes do regional, né, só que um nível muito mais alto. As vagas para o internacional. Esse ano, né, ou melhor, a temporada passada, no nacional desse ano, foram só 7 vagas para internacional. Você tinha 100 equipes para 7 vagas. Ou seja, as 7 melhores equipes conquistaram a vaga para o torneio internacional. Né? E aí você tem vários torneios internacionais espalhados pelo mundo. Ah, são vários então. São vários torneios internacionais. Você tem o World Festival, né, que é o de Houston, que é o oficial. Os outros também são, mas são Open, né? Então tem o Open Austrália, Open Grécia, né, e mais alguns outros. Mas devido à pandemia, então o número de vagas ainda está sendo um pouco baixo. Ao longo das próximas temporadas deve aumentar esse número de vagas. Já chegou a ter 20 vagas para o Brasil, né? Mas essa temporada foram só 7 para poder caminhar. Caminhou até o torneio internacional, acabou, né? Você vai, disputa o torneio e aí praticamente já está encerrada a temporada, porque fase regional ela vai até março, até final de fevereiro, fase nacional internacional de abril até julho, aí encerra. Encerra com chave de ouro, né? E a gente fala que o torneio, esse sentimento, essa vibe que tem no torneio, realmente a gente já tá ali festejando. Como assim? Mas você nem sabe se você ganhou alguma coisa ou não, mas ter passado por todo esse processo, geralmente são mais ou menos 6 meses de construção, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, varia. Ter passado por todo esse processo e chegar lá entregando aquilo que você sente ser o seu máximo já é muito legal, já é muito importante. E a gente sabe também que a classificação é legal, que é bom avançar no torneio,
mas esse sentimento de dever cumprido, de chegar lá e agora vamos aproveitar, e essa interação entre as equipes também acontece muito justamente pelo Corvelos e pela vontade de celebrar o trabalho que todo mundo fez. Então, vocês fazem a inscrição pro regional, e aí a partir do regional vocês vão se classificando para as outras etapas. Como a gente falou, é sempre uma celebração, né? A gente chega lá, a gente se diverte bastante e a gente quer classificar, a gente quer avançar, a gente quer terminar a temporada no último torneio possível, né? Nunca sair antes. Porque cada vez que você puder celebrar, cada vez que você puder avançar e melhorar, é mais gratificante, né? Qual é a sensação de ter ido competir na Austrália? Assim, acho que se eu fosse resumir em poucas palavras, realização de um sonho. Assim, a gente veio construindo isso ao longo da temporada, a gente falava o tempo inteiro, gente, acho que seria muito legal se a gente fosse pra lá e tal. E aí, quando concretizou, foi, assim, primeiramente a minha primeira oportunidade de viajar pra fora do país. Então, ter contato... Foi sua primeira oportunidade, através da robótica. Isso, ter contato com pessoas de culturas diferentes. A gente aprendeu muita coisa, a gente viveu muita coisa. Treinou um pouquinho do inglês, praticou um pouquinho do inglês, então foi bem legal. Então, além da robótica, ainda teve o inglês, ainda teve o sonho. Então, são várias vertentes aí, né? E acho que, para exceção de um membro da equipe, naquela época, todos os outros foram primeira viagem internacional. A minha primeira viagem de avião foi a robótica que me proporcionou. Eu nunca tinha viajado de avião. Olha, né? gente, tô até arrepiada. Então, foi a robótica que me deu essa oportunidade, né? O nosso trabalho aqui dentro do SESI que proporcionou isso tudo. Estar lá, porque a gente ficava sonhando, a gente ficava vendo as equipes, né, viajar, representando. Como é que era estar representando o seu país? Como é que é levar o nome do seu país para um lugar diferente? Né? Estar ali como cidadão. Foi mágico, foi maravilhoso. Nós fomos chorando e voltamos chorando, né? E ainda continua preso, né? Nesses sonhos, nessa sensação, nessa celebração. E para esses meninos foi extremamente enriquecedor, porque eles puderam praticar o inglês, conhecer pessoas de países completamente diferentes, né? Culturas diferentes. Foi um ganho muito grande, uma emoção muito grande e, claro, a realização de um grande sonho. Acho que a palavra sonho, ela vem, além de tudo, se você parar pra pensar, no meu caso, por exemplo, e o caso de mais 2 integrantes, eram crianças que ainda estavam no ensino fundamental, eu tinha 13, a Bárbara e o Lucas, que eram os outros integrantes, tinham 14 anos, e estavam viajando pra fora do país, sem os pais, sem ninguém, com o técnico e mais 3 membros da equipe, e conhecendo cultura totalmente diferente, então realmente foi algo mágico, assim. Seria uma situação que às vezes vocês nem imaginariam, né? E aí tá ali vivendo tudo isso, além da robótica, além do técnico, né, das relações, ainda conhecer outro país, outra cultura, inglês, né? Foi muito além aí da robótica. Muito legal. E quando começa uma temporada, como que funciona a divisão, né, do trabalho, a organização de vocês? A equipe geralmente, no nosso caso, é constituída por 6 membros, né? E é claro que existem aptidões diferentes, pessoas que têm mais habilidade, por exemplo, com matemática, então vão geralmente para a área de programação e tal, mas uma coisa que a gente entende na equipe é que todo mundo precisa saber e todo mundo precisa entender tudo, porque primeiro, quanto mais pessoas contribuindo em cada área, melhor. Então, às vezes, eu tenho um pouco mais de aptidão com a programação, mas o pessoal da pesquisa não tá conseguindo, tá muito focado ali, mas não consegue achar uma solução. Então, às vezes eu chego um pouquinho mais de fora, um pouquinho sabendo, tendo um pouquinho menos de aptidão e consigo ajudar essa pessoa. Então, a questão é realmente todo mundo ter ideia de tudo o que está acontecendo e realmente ter habilidade, mesmo que às vezes um pouco menos do que os outros, naquilo. Sem contar que é um critério de avaliação do Corvelos, né? Onde existe uma parte do documento de avaliação que fala algo mais ou menos assim. Todos os membros da equipe devem ter habilidades em todas as áreas, algo nesse sentido. Sim, na verdade, eles se ajudam, né? Todo mundo, porque na hora da apresentação no torneio, todos têm que apresentar. Então, projeto de inovação, todos têm que fazer parte. Design mecânico, todos têm que fazer parte. A única parte que eles se dividem, que eles não vão todos juntos, é o desafio do robô.
né? Esses só vão entrar 4 membros. Como nós somos 6, então 2 vão ficar do lado de fora. Nas outras avaliações, todos têm que estar presentes. Ainda que o conhecimento técnico daquele aluno ou daquele participante não seja a especialidade, ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Então, os juízes sabem disso, os juízes sabem dessas aptidões, eles sabem que alguns vão ter limites em algumas áreas, mas se ele tem o conhecimento mínimo, tá ok, tá tudo certinho, isso é válido. Como que funciona a questão da avaliação nas competições? É isso mesmo? Tem avaliações, não é? E como que funciona? O torneio ele é constituído de 4 categorias, não, 4 critérios diferentes, a gente pode falar assim. O primeiro deles é desafio do robô, onde é um teste prático mesmo para ver se o seu robô faz as missões que eles colocam para você. Você tem um tempo de 2 minutos e meio e as pessoas vão manejando o robô e colocando ele em pontos estratégicos. O robô vai sozinho, faz a missão e volta. Quanto mais pontos você tiver em 2 minutos e meio, melhor você ficar ranqueado. A gente tem a parte de design do robô, onde avalia-se os conceitos utilizados por trás do seu robô. Então não é só pegar e fazer um robô que funciona, mas mostrar que teve uma lógica por trás e não foi só coincidência. Então a gente pensou em tal conceito físico, a gente pensou em tal parte matemática, etc. Além disso, a gente tem um projeto de inovação. No projeto de inovação, a cada ano a gente tem um tema diferente e a gente precisa criar algo que ajude a sociedade, que ajude as pessoas relacionado a esse tema. Então, por exemplo, o tema dessa temporada é como compartilhar hobbies, como que eu posso passar para as outras pessoas aquilo que eu gosto de fazer, passar esse sentimento. E por último, Corvelos, que seria basicamente uma relação entre as pessoas, né? Sim. O Corvelos são os valores, né? Se a gente for fazer a tradução ao pé da letra, os valores do coração. Então, ali no Corvelos, a gente está trabalhando inclusão, porque você trabalha com crianças de diferentes idades, né? Você tem na equipe criança de 11 anos e um menino de 16, um adolescente de 16. Então, como é que ele se relaciona? Como é que esse menino de 16 anos aceita a opinião de uma criança de 11 anos? Né? Então, também trabalho em equipe, relação com outras equipes. A gente tem, né, com a gente, que a gente não tem que esconder o nosso trabalho. Eu não tenho que apresentar meu trabalho só no dia do torneio. Não, a gente compartilha, a gente conversa, a gente mostra o trabalho para as outras equipes. Caso seja necessário, a gente ensina as outras equipes da mesma forma que a gente aprende com as outras equipes. Então, é o valor máximo da competição, que é o Corvelos, e aí nós somos avaliados nesse quesito também. A equipe que tiver melhor desempenho nos 4 quesitos é a equipe que vai ser campeã. Né? Porque tem equipes que às vezes têm destaque em um, mas nos outros não conseguem desenvolver. Mas para ser campeão, para estar evoluindo, passando para outros eventos, você tem que ter equilíbrio nas 4 áreas. Entendi. Então, são 4 avaliações e aí cada pessoa da equipe faz um tipo de avaliação, é isso? Apresenta uma avaliação? Como que funciona? Não, o grupo tem que fazer todas as avaliações juntas. Então, todo mundo aprende tudo. Todo mundo... Uma pessoa é específica em uma área, outra pessoa é específica em outra, e todo mundo aprende tudo. É claro que existem aptidões dentro da equipe, então, por exemplo, no meu caso, eu tinha mais aptidão com a parte do robô, programação, construção, mas todo mundo tem que saber e tem que aprender sobre o que a equipe no geral está desenvolvendo, né? Então, por exemplo, quando eu tinha uma discussão sobre projetos de inovação, não eram só as pessoas que têm mais aptidão na área que faziam a discussão. A gente também compreende que, às vezes, até tendo uma pessoa mais fora da área em que ela tem mais aptidão, é importante para, às vezes, enxergar alguma coisa que outra pessoa não enxerga. Então, isso é muito importante, além de um requisito de avaliação, é também algo que aumenta o seu desempenho no geral. E qual seria o recado que vocês dariam para as pessoas que querem entrar nessa área de robótica? Eu acho que a robótica é um lugar de construção pessoal. Claro que uma construção do grupo também, que é muito importante, mas é um local onde você aprende a extrair, às vezes, o melhor de você, sabe? Então, aprende a controlar. Questão emocional também é bastante importante, questão de fala. Então, é um crescimento pessoal geral e é um negócio que vai te desenvolver o que a gente chama de soft skills, que seriam aquelas habilidades que não são técnicas, aquelas habilidades de comunicação ou às vezes de
pesquisar algo e não assim de saber alguma coisa. Então são coisas que são importantes, inclusive, para o mercado de trabalho hoje em dia, né? Eu já vejo que é um desenvolvimento pessoal mesmo. Desenvolver a gente como ser humano melhor. Né? Eu costumo dizer que a robótica transformou minha vida. Ela me fez um ser humano diferente. Ela me tornou uma pessoa melhor. Então eu acho que a robótica faz isso com a gente. Né? É você ter essa oportunidade de trabalhar com o outro, de ouvir o outro, respeitar o outro, é o que faz a gente crescer, o que mais me emociona, o que mais me faz gostar da robótica. A parte técnica, sim, é importante, principalmente para os jovens, né? É legal eles desenvolverem tudo isso, mas eles saem daqui ser humanos diferentes, eles saem daqui ser humanos melhores, que querem realmente, né, fazer o mundo diferente. Não é só da boca para fora ou por causa de uma propaganda. Não, é porque eles se tornam pessoas melhores, eles se tornam pessoas diferentes. Então, toda pessoa que quer melhorar, né, acho que a robótica é uma grande oportunidade dela fazer isso, de ser um ser humano que vai poder transformar a vida do outro. Eu consigo garantir pra você que se eu não tivesse tido a robótica durante esses 5, 6 anos que eu tive mais ativamente, eu não seria a mesma pessoa, isso é com certeza. Inclusive, uma frase que me marca muito é que na robótica não são robôs ou pesquisas construindo pessoas, mas... não são pessoas construindo robôs ou pesquisas, desculpa, mas sim pesquisas e robôs construindo pessoas, sabe? Então é esse desenvolvimento pessoal que o Paulinho disse, melhorar cada vez mais a si mesmo. Gente, confesso que eu tô extremamente apaixonada com a robótica. Quero continuar aprendendo mais com vocês. Paulo e Herbert, muito obrigada por essa troca, por essa experiência, né? Pela nossa conversa. Foi muito bom. A gente que agradece. Nós que agradecemos a oportunidade de estar falando, divulgando o nosso trabalho, falando sobre a robótica, que é algo tão importante e tão transformador, né? Para nós e para todos esses jovens. E é isso aí. Agora é com você, Eric. Incrível, né, Ana? Como que essa garotada está anos-luz à nossa frente. Eu tenho certeza que todos esses aprendizados servirão muito daqui pra frente na vida deles. Olha, se você perdeu esse programa e quer rever outros, você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, mas sábado que vem eu tô de volta com mais Tem Futuro. Espero você. Rede 98 apresentou Tem Futuro. Se tem escola SESI e Senai, tem futuro.